Agora a gente está na aula sobre design, interatividade. Estamos aqui, vamos fazer uma revisão rápida sobre a primeira aula. Vou alternar entre... Vou fechar alguns aplicativos aqui só para focar unicamente na aula. Vou habilitar o chat aqui. Todo mundo me escutando? Direitinho, sem problema? Vocês podem falar no chat, por enquanto. Sim, sim. Todo mundo? Vocês estão usando o chat aqui? Gente, agora a ferramenta de contato, por enquanto, é o chat. Qualquer dúvida, eu libero aqui e a gente faz o microfone para tirar alguma dúvida, certo? Então, temos 8 pessoas. Todo mundo está escutando mesmo? Bom. Já vou iniciar a aula, então. Fundamentos de design e interatividade. Essa aula de hoje é sobre uma introdução à disciplina e falando um pouco sobre a importância do design gráfico, design de interação na vida das pessoas. Devido ao cenário atual em que vocês estão vivenciando, do ensino à distância, não somente do ensino à distância, eu acredito que muitos estão encomendando comida, materiais, outros tipos de produto em celular. E que algumas empresas estão tendo que se atuar, mudar o projeto de trabalho, o método de atendimento, para quê? Para alcançar esse outro nicho. Vivenciaremos nesse momento, eu vou falar de uma questão como profissional, eu não estou falando sobre cunho político, nem cunho religioso ou ideológico, eu vou falar sobre na visão da nossa profissão. Como profissionais, é interessante vocês avaliarem a mudança de comportamento do usuário. Por quê? Nós vamos ver como que eles vão se adequar, como que a tecnologia vai modificar a forma de se comunicar com o usuário, como que as funções vão ser completamente alteradas. Por quê? Uberaba, no nosso caso, no nosso cenário, é uma cidade provinciana, ou seja, é uma cidade ainda com certos valores tradicionais, cujos os cidadãos, em alguns aspectos, não estão habituados a essa rotina digital. Alguns. Então, isso está forçando a nossa comunidade a mudar. Vocês, como profissionais multimídia, são os primeiros nessa linha de frente. Por quê? Vocês têm que desenvolver tecnologia para atender essa população, essas pessoas. O que é a interface? A interface é a forma como a informação é organizada e como o usuário interage com ela. Como eu falei na aula, é simples. Nós temos o Windows. Por trás dele tem uma linha de código. Mas como que você interage pela linha de código? Através da interface. Então, a gente tem a interface como uma ferramenta visual para poder ter uma relação diretamente com o sistema operacional, com o código ou o que está por trás dele. Deixa eu ver aqui, tem que ver a pessoa que vai chegando. Flávio, seja bem-vindo. Flávio, a gente está usando o chat aqui, tá? Eu vou até reduzir aqui o full screen da tela, porque às vezes chega alguém, né? Pode ser? Fica mais fácil de alterar. Assim tá bom para vocês, gente? Ok. Então, continuando. Aqui que é interatividade. Interatividade é o processo da relação entre o usuário e o sistema, ou seja, são todas as ações que ele exerce sobre aquele sistema. O fato de curtir uma postagem no Facebook, uma foto no Instagram, enviar um e-mail, você fazer um pedido no iFood, são processos de interatividade para com o sistema. Enquanto você está fazendo um pedido no iFood, tem todo um processo por trás dele. Chega o código de pedido para o estabelecimento seu sistema, ele vai entrar no setor de logística. Obviamente, existe uma quantidade de material para ver de comida, produto, para ver se vai conseguir atender essa demanda, esse atendimento. Então, existem vários fatores por trás do processo de interatividade, desde o cliente final
desde do produto até o cliente final. Mas a gente está falando muito de tecnologia, mas a interação não se restringe somente aos meios digitais. A gente pode fazer uma referência à máquina de escrever, como se a folha de papel fosse a tela. E as teclas, a interação que você tem com a folha. Você pode, por mais que seja limitado, você pode dar uma rolagem, né, da brincadeira através desse dispositivo. Você pode dar um espaçamento, você pode... O espaçamento, né, por aqui, o entre linhas. Então, existe uma pequena, por mais que seja textual, existe ainda uma interação com a folha, né, com o que você quer realizar com a folha. A calculadora, já trabalhei muito com o sistema de calculadora, também é uma relação que você tem com todas as tabelas de equação, né, e como você pode chegar a elas. Computador, mesma coisa que eu estou fazendo. Enquanto eu estou dando aula para vocês, tem linhas e linhas de código sendo debugadas aqui no momento. E só de estar mexendo esse mouse aqui, tem um código que está dizendo qual é a posição X e Y do mouse. E se eu clicar, qual é a relação e ação que vai ocorrer. Então, por trás de toda essa beleza visual, dessa interface linda e maravilhosa, tem códigos e códigos rodando por trás. Mesma coisa com os games, os videogames. Tá lá a gente se divertindo. Mal sabe a gente quantos sábados e domingos estava aquele programador perdendo noites, às vezes longe da família, da namorada, programando. Para quê? Para você dar aquele pulinho com o Mario. Você já pensou nisso? E o micro-ondas? O micro-ondas é uma coisa que mudou a vida e o modo de vida do americano, né? Porque sempre naquela ideia de trabalhar pelo país, de mover a economia, as pessoas foram ficando menos tempo em casa e tiveram que otimizar o tempo para criar uma comida, uma janta, um almoço. E nós temos aí, ó, uma interface simples, você pode definir a hora, ou a hora não, a hora você explode a comida, né, gente? Você pode definir a quantidade de minutos, né, que você pode aquecer o alimento, a potência dele. Mas, para facilitar a vida, nós temos o quê? Nós temos funções pré-programadas, como carne, peixes ou outros tipos de alimentos. Você tem que se preocupar com isso. Se bem que eu não confio não, porque aqui no meu micro-ondas eu nunca uso pipoca, porque não estoura tudo. Eu sempre uso 240, que é a temperatura perfeita. Antes de pular para o próximo tópico, vamos ver aqui se alguém está com alguma dúvida. Gente, alguma dúvida aqui por enquanto? Só precisa levantar a mãozinha. Se não tem dúvida, eu já continuo. Ok, então. Vamos continuar. Usabilidade. Gente, usabilidade é o seguinte, vocês vão escutar muito isso se vocês quiserem realmente trabalhar com interface, com esse tipo de segmento na área do design. A usabilidade, em resumo, é a facilidade com que o usuário tem em trabalhar com aquele aplicativo e usar aquele aplicativo. Qual que é o nível de usabilidade que você tem em avaliar o iFood? Ele é fácil? Ele é intuitivo? Eu acho facílimo. Muito intuitivo para mim. Mas, gente, aquela coisa. Vocês são profissionais da área. Para vocês, é muito fácil falar assim, nossa, professor, é moleza. Esses dias, um amigo meu teve uma dificuldade, por exemplo, em usar o compartilhamento de tela no Meet. Para mim é facinho. Eu vou ali nos 3 pontos, clico em compartilhar a tela. Mas é porque está no meu dia a dia. E eu não entendi, e eu não olhei a dificuldade que ele tem no dia a dia dele. Para mim é fácil, clicar em 3 pontos e escolher uma opção. Mas para quem não está habituado a esse universo, é muito difícil. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado de achar que tudo é fácil também, porque sempre vai ter usuários que vão ter dificuldade em utilizar ferramentas que, na verdade, já fazem parte de nossa rotina. Então, gente, e isso pode até influenciar no seu julgamento quando você estiver desenvolvendo um projeto de interface, porque você vai fazer aquela interface achando que é fácil, sendo que vai ter vários usuários que vão ter dificuldade com ela. Entendeu? Ó, esse é o tipo de usuário que mais vai reclamar. Como que funciona isso? E eu aposto e tenho certeza que se a maioria daqui entrar no site do governo, vai ter dificuldade de fazer muita coisa. Porque eu passo mal com imposto, emitir nota do MEI, é uma enjoeira.
Quero indicar uma leitura para vocês, eu falei esse aula, mas reforço. Comprem esse livro, se quiser pelo Amazon, e-book, Kindle, não me faça pensar do Steve Krug. Ele é um cara que eu gosto porque ele atualiza o livro pegando o cenário atual. Quando a minha edição aqui é só site. Hoje ele já faz aplicativo, ele já fala de site, ele já fala de redes sociais. Então, essa é uma leitura que eu recomendo. Ele fala uma coisa muito sábia. O usuário tem que chegar ao seu objetivo com apenas 2 cliques. Se ele levar mais de 2 cliques para chegar ao seu objetivo, o seu site, o seu aplicativo não vale a pena. Ele não é usual. A questão dos usuários, eu falei sobre a dificuldade que alguns têm. Então, a gente tem que ter ideia que existem personas ou tipos de usuários. São pessoas que vão ver seu aplicativo de forma diferente. E eu falo, religião, cultura, a cultura, a questão regional, a religiosa, tudo vai influenciar na forma como que o usuário trabalha com o seu aplicativo. Então, a gente tem que ter uma visão de mundo quando a gente trabalha ou desenvolve uma interface dessa, entendeu? Antes de pular, deixa eu ver se alguém está com a dúvida. Se tiver alguma dúvida, a gente levanta a mãozinha que a gente conversa. Beleza, então. Vamos continuar. Usuários. Devemos pensar como usuário, entender sua necessidade e dificuldades e como converter a informação coletada em soluções. Quando você desenvolve qualquer trabalho de interface, muita gente já começa realmente pelo visual. Eu nem julgo. Eu acho que quando você tem um design de interface e você tem o acesso direto ao cliente e o investimento dele no projeto não é um investimento com gatilho muito alto, realmente você não tem como montar um laboratório de teste, não tem como você demandar tempo no uso do aplicativo ou do site. Então, é uma situação quase que informal. Mas o que seria correto? Seria o correto você ter um laboratório de teste, você ter pessoas para testar o site que você desenvolve para o seu cliente. Com isso, você tem muito baseamento na criação da interface. Vamos pensar uma pessoa que é daltônica. Uma pessoa que é daltônica, ela não enxerga o site da mesma forma que você. Então, por que ela está excluída entre as pessoas que vão acessar seu site? Ela tem que estar excluída? Não. Então, é bom ter usuários que têm esse tipo de visão, porque eles podem opinar e falar, olha, professor, o contraste dessa cor para nós, ele atrapalha a leitura. Porque o senhor colocou uma cor numa fonte amarela sobre esse fundo verde e não está me dando leitura. Se bem que eu nunca usaria amarelo fonte sobre verde, né? Acho que é judiação de todo mundo também. Então, a gente tem que considerar vários tipos de usuários e as dificuldades que ele tem. Jamais devemos acreditar que os usuários pensam da mesma forma. Mesma coisa que eu falei acima sobre o meu conhecido. Quem que sou eu para achar que todo mundo vai pensar como eu? Não, ninguém vai pensar como eu com a mesma facilidade que eu tenho. E é aquela coisa, a gente tem que ser menos prepotente, porque você pode ser muito bom na área tecnológica, mas na área da saúde, na área musical, entendeu? Se eu pegar um violão, vocês vão sair correndo. Ninguém vai ficar aqui. Então, a gente tem que entender as limitações existentes com o usuário ao utilizar a proposta de aplicativo ou site. Só reforçando, o que parece intuitivo para você pode não ser para o usuário. Essa apresentação eu vou disponibilizar ela, hein? Para vocês terem acesso a ela para poder estudar também. Princípios gerais do design de interação. Voltando lá, alguém com alguma dúvida? No momento não. Então, vou continuar. Princípios gerais do design de interação. Nós temos os mandamentos, temos dogmas em igrejas, no budismo nós temos os mantras. O design em si, muita gente acha que é uma profissão que não tem fundamento, embasamento, que é superficial. Não, gente. O design criou tudo que nós temos ao nosso redor. Ele só não é valorizado ainda, porque a população não sabe da importância da nossa profissão. O design muda seu estilo de vida, o design traz facilidade, mas para chegarmos a esse ponto, existem normatizações, existem regras que devem ser seguidas.
No caso do segmento do design, no caso de interação, nós temos alguns princípios e eu vou apresentar para vocês agora. O princípio da compatibilidade visa reduzir o tempo de aprendizagem e do usuário cometer erros. Leva em consideração o hábito do usuário na criação de novas versões para a interface. O Windows, estamos na versão atualmente, versão 10. Mas até a gente chegar nessa versão maravilhosa, com menu intuitivo, onde você pode favoritar o que você mais utiliza, ele passou por vários processos. Algumas vezes escutando ou ignorando o usuário, tentando impor um comportamento, o que não adiantou muito, e no final a gente teve que escutar realmente o usuário e se adequar a isso. Então, as versões que nós temos, elas teve que seguir uma linha de raciocínio e entender o dia a dia e a rotina do usuário para poder atender suas necessidades. Olha o Windows 95, gente. Olha que coisa bonita. Que coisa harmônica. Olha esses ícones modernos. Na época era moderno, eu estou zoando, mas na época a gente era uma gracinha. Mas hoje em dia, tudo minimalista, objetivo, bem direcionado. Olha como mudou para atender o usuário. Tanto que Cortana, né, que é a assistente da Microsoft, está aqui disposta a ajudar o usuário caso ele tenha alguma dúvida. Compatibilidade de tarefas. As funções parecidas devem estar agrupadas na mesma área. Olha só, gente. Eu quero habilitar... Desculpa. Olha esse sistema aqui. Tanto um software pago como um software livre. Todas as funções relacionadas a funções básicas estão no menu Home. As de inserção, como seria uma imagem, um PDF, outro tipo de arquivo, vão estar relacionadas à inserção, ao menu de inserção. Design, layout, referências, ou o que for. Então, devemos agrupar funções parecidas para quê? Porque imagina um menu gigantesco. É por isso que existe submenu, porque existem categorias que se enquadram a uma categoria. Entenderam? Multitarefas. A qualquer momento, o usuário precisa ter opções de interromper, voltar atrás ou continuar. O usuário não pode ficar sem alternativas. Ele precisa ter liberdade de controlar a máquina e não o contrário. É igual eu falo. Nós temos o Android, temos a função de voltar à tela inicial, ou nós podemos ver todos os aplicativos listados no momento e fechar eles se a gente desejar. Então, a gente tem que deixar com que o usuário tenha uma relação de interatividade com o sistema que ele está utilizando. Tarefas semelhantes devem ter procedimentos semelhantes. O que isso quer dizer? Olha no caso da régua. Se eu quero uma régua, eu tenho que identificar o seguinte: régua, eu quero ver a régua, então vai estar aqui, na opção de visualizar. Eu vou habilitar a régua e logo eu vou ter essa interface aplicada ao Office. Porque alguns usuários preferem usar a régua para diagramar suas páginas. Familiaridade. Compreender os signos que constam o repertório cultural do usuário. É o que eu falo, a gente tem um alfabeto? A gente tem um alfabeto. Deixa eu ver se entrou alguém. Não. Compreender os signos que constam o repertório cultural do usuário. A gente tem um alfabeto. A, B, C, D, F, G, H. Temos números. No caso da cultura oriental, existem ideogramas. Os egípcios tinham aqueles pictogramas, né? Se bem que não é pictogramas. Eu associaria também a um ideograma um pouco mais elaborado. Mas, olha, o semáforo é um alfabeto visual do nosso cotidiano. A gente tem as cores vermelho, amarelo e verde. Eu falei em aula, por que vermelho? Gente, na pré-história, o primeiro sentimento de dor do homem primata, ele associou o quê? Ele associou ao ferimento. Quando ele se feriu, saiu sangue. No momento que ele viu aquele líquido saindo do seu corpo, o que ele compreendeu? Que aquilo significava perigo. Por quê? No momento que saía sangue, o nosso sistema neurológico estava o quê? Dando sinal de dor. Então, a gente já usa o vermelho como uma cor de advertência. A igreja usa o vermelho como uma cor de advertência. Por quê? O demônio ele é relacionado ao vermelho. A maçã ao pecado. Então, são símbolos que notam
perigo, pecado, e que, na verdade, são utilizados para impor uma restrição. O amarelo é uma cor meio tom, então ele está dizendo o seguinte, olha, vai ficar vermelho. Então ele está fazendo uma advertência. Já o verde é uma cor oposta. Quando vocês tiverem aula de cores comigo, de teoria das cores, vocês vão entender por que o verde é oposto ao vermelho. Muita gente acha que é o azul, não é o azul. Então o verde, ele já tem um sinal de tipo, siga em frente. Vamos lá. A gente tem um alfabeto visual também, na área da interface, olha só. A lixeira. Provavelmente, quando foi criado o ícone de lixeira, a pessoa que criou o sistema pensou, pô, eu tenho que descartar um arquivo. No dia a dia, no cotidiano, como que eu descarto uma folha de papel ou um documento? Jogando no lixo. Por isso que a lixeira ela é o ícone primordial para falar que você está se livrando de algum documento, algum arquivo, algum vídeo. E o disquete? Muitos jovens não conhecem o que é um disquete, nunca tocaram em disquete. Mas esse é o símbolo utilizado até hoje para salvar o arquivo. Interessante, né? Gente, guardem essa frase, por favor. O princípio da simplicidade. A simplicidade é o último grau de sofisticação, Leonardo da Vinci. Quem nasceu em 70 e vivenciou a década de 80 sabe. A gente não vivenciou uma década perdida, a gente vivenciou uma década com muitas tribos. Tinha um gótico, o metal estava lá indo muito bem, o pop rock, início do grunge, né? Finalzinho do 80 para 90, início do grunge. Então foi uma época em que a carga visual na propaganda era muito alta. Eram cores que não combinavam, tipologias variadas, e começou a ter um grande indício de poluição visual. Tanto que hoje tem uma lei em São Paulo sobre regulamentação da comunicação visual de São Paulo. Existe uma distância entre placas, excesso de informação visual. Por quê? Isso traz um desconforto para o cidadão. Hoje, se destaca as empresas que são mais simples e mais objetivas. Não se esqueçam disso. Continuando. Olha só, que beleza essa ferramenta de busca do Google. Logo, barrinha de busca para as pessoas que têm problemas de acessibilidade. O tecladinho virtual, você pode usar por microfone, aí você vai digitar o termo, colocar pesquisa no Google ou estou com sorte. Gente, intuitivo, prático. Outro exemplo de minimalismo. Você tem um site, vamos pensar que a gente está na década de 90, final da década de 90. Seu site está carregando. Se você não tem uma porcentagem, ou você não tem uma barra de carregamento, o que significa isso? Significa que você está esperando o site carregar, mas você não vai mensurar o quanto tempo leva. Ainda mais numa época em que a conexão era discada. Mas se você tinha uma barrinha de load e você tinha uma porcentagem, você tinha mais segurança que o site estava sendo carregado. Entendeu? Tem umas pessoas antigamente, sites feitos em flash, colocavam um joguinho. Manipulação direta. É a possibilidade do usuário poder manipular diretamente os elementos acessíveis a ele. No caso, o Google Docs. Você pode manipular planilhas, você pode manipular texto, você pode manipular apresentações. Essa apresentação aqui minha, ela pode ficar disponível para vocês em PDF, mas vocês não vão poder editar. Mas se eu disponibilizar no Google Apresentações, vocês poderão editar se eu assim permitir. Então, se vocês têm uma empresa e tem uma apresentação que tem que ter um processo colaborativo, o Google permite. Vários usuários podem editar o mesmo documento ao mesmo tempo. Vocês vão botar um trabalho em equipe, de grupo, que vai ter nesse período. Vocês podem compartilhar no Google Docs e vocês podem, ao mesmo tempo, alterar o documento. What you see is what you get. O que quer dizer isso? O termo se refere ao resultado final que o usuário irá obter enquanto edita um documento, imagem ou outro produto qualquer. Para desenvolvedores, antigamente, o que a gente fazia? Tinha o site, enquanto que o código estava aqui do lado esquerdo, a gente já tinha uma pré-visualização do lado direito. Mas, gente, só para título de curiosidade, eu não confiava nisso. Muitos programadores não confiavam. Porque os browsers, os navegadores, antigamente, tinham um conflito entre si. Um funcionava diferentemente do outro, entendeu? Então, a gente testava em um site de cada vez. Flexibilidade.
Permitir aos usuários alterações da interface sem que se prejudique as funções da mesma. O que quer dizer isso? Eu fico pensando, o usuário está usando aquele sistema meu, mas ele tem enjoado com as cores, com aquele wallpaper, mas eu tenho medo dele mudar o código. Não, eu faço um agradinho para ele. Eu crio uma interface dentro do sistema, onde ele pode mudar as cores, pode mudar as fontes, pode mudar toda a estrutura, mas sem alterar o código-fonte. Tecnologia invisível. O usuário deve ter acesso ao mínimo de informações técnicas de como o sistema foi implementado. Gente, isso é aquela coisa. Eu, quando faço site em WordPress, eu não dou acesso a tudo para o usuário. Se eu der acesso a tudo, ele pode acabar destruindo o site que eu criei. Então, o que eu permito para o meu usuário, para o meu cliente? No máximo, fazer uma postagem, subir um documento de texto, coisas básicas, mas entrar no código-fonte, ele não tem acesso. Robustez. O sistema deve tolerar o erro do usuário e saber lidar com ele. Gente, sabe aqueles tapinhos que se dava no computador antigamente, achando que ia resolver alguma coisa? Então, não chega a ser isso. Mas às vezes o usuário faz uma coisa, uma barbárie com o computador, tipo abrir 10 abas no Chrome, abrir 10 aplicativos, está exigindo muito processamento. Então, para evitar um problema maior e que o usuário desligue bruscamente o computador, assim podendo correr o risco de destruir HD, você cria uma telinha assim, ó. O Internet Explorer encontra um problema e precisa ser fechado. Aí ele faz o seguinte, ele já vai desligar o Internet Explorer. Então ele fala, enviar relatório de erro ou não enviar. O importante é evitar que o usuário faça algo prejudicial à máquina. Proteção. Não sendo possível evitar o sistema, precisa se proteger dos possíveis erros do usuário. É uma outra forma de resguardar a máquina, o sistema. Então, por exemplo, você vai excluir um arquivo, só que a sua tela é de TCC. Você salvou ela? Aí o Word vai dar uma opção. Você tem certeza que já apaguei esse arquivo? Aí você fala sim ou não. Tem algumas pessoas que vivem perigosamente. Elas desabilitam essa opção, tanto no sistema operacional, como no aplicativo, como em outras ferramentas. Então, gente, quando vocês desenvolverem um aplicativo, eu acho que dificilmente você terá esse problema. A não ser que o aplicativo, quando ele é mais sério, ele é corporativo, ele não deixa alterar os dados novamente. Aí você tem que pedir para o RH da empresa alterar. Então, é bom, em alguns casos, você perguntar, as informações estão corretas? Certo? Como eu falei, essa foi uma aula curtinha, para revisar um pouco sobre a primeira aula que eu dei. Nós vamos demandar um tempo agora para discutir um pouco sobre esse assunto, fazer uma revisão. Vou passar um trabalho para a semana que vem. Eu vou só interromper a gravação.